Domingo Espetacular descobriu que golpistas estão assumindo o controle de empresas dos verdadeiros donos sem que eles fiquem sabendo. E mais, os bandidos conseguem ainda abrir contas em banco, tomar empréstimos e até se apropriar do patrimônio dos empresários. Você vai saber agora como essa fraude acontece. Ainda é difícil de acreditar, mas está tudo lá, no site da Receita Federal. Depois de 32 anos, os irmãos Lino e Luciano deixaram de ser donos legalmente da oficina mecânica que eles construíram na capital paulista sem desejar por isso. Eu vi divergência de CPF, como se o CPF, que é o titular, não poderia entrar mais. Sem acesso ao ECAC, site da Receita Federal que armazena dados dos cidadãos e das empresas, Luciano percebeu que havia algo errado. Chamei o contador levou o cartão até o escritório dele, colocou na máquina. A empresa já não estava em nome do meu irmão sócio Lino e eu, Luciano Cardoso. Já estava em nome de uma outra pessoa. Ele quase infartou, ele e a esposa, que são dois contadores, né? Ele falou, eu nem sei como te dar a notícia, a empresa não é mais de vocês. Eu falei, como assim? Luciano e Lino se viram diante de um golpe. Eu liguei pro meu filho, eu comecei a chorar no telefone. Eu falei, a gente perdeu tudo, cara. Nós perdemos tudo, de um dia para o outro nós não temos mais nada. Logo eles perceberam que a situação começava a piorar. Com a posse dos dados da empresa, os golpistas abriram uma conta bancária. Mostrando o contrato social, mostrando um prédio como garantia, o prédio dá suporte para eles fazerem o financiamento tranquilamente. Os falsários colocaram a empresa no nome de Luciana, de 53 anos. A nova proprietária teria indicado como endereço residencial a cidade de Mairiporã, na Grande São Paulo. O contrato social não estava no nosso nome, estava no nome dessa pessoa. Então ela tinha total poder sobre o prédio e sobre tudo. Tudo que você está vendo aqui é dela nesse momento. Nesse momento agora é dela. Portanto, na prática, a nova dona da oficina poderia até vender o prédio. Nós tentamos falar com a mulher, mas sequer chama. A justiça, num primeiro momento, reconheceu a fraude e, por meio de uma decisão liminar, garantiu aos irmãos o direito de permanecer à frente da empresa. Mas isso não é tudo. Enquanto o problema não se resolve de vez, eles estão praticamente de mãos atadas. A gente está trabalhando para outra pessoa, como se ela estivesse colocando nós de empregado da nossa própria empresa. Então essa é a indignação. E hoje, se eu quiser abrir um fornecedor novo, eu não assino pela empresa. O que é difícil entender é como a Junta Comercial de São Paulo, órgão estadual que é responsável tanto pela abertura quanto por alterações e encerramento de empresas, permitiu que isso acontecesse. E se você pegar o contrato social meu, o nosso, né, da empresa, e o que foi feito hoje, você vê a assinatura que está lá, até uma pessoa que não entende de assinatura, ela percebe. Está bem alterada. Não tem nada a ver. Como que a Jusesp recebe um documento desse, carimba, protocola e muda o dono da empresa? Não tem sentido. Este advogado, especialista em segurança, afirma que há falhas na conferência dos documentos. Muitas vezes as juntas comerciais se valem de alguns documentos que são anexados e não verificam a procedência desses documentos, se são documentos realmente originais ou efetivos ou se esses documentos já são documentos fraudados, já são documentos falsos que estão sendo encartados ali para poder fazer a modificação. Tem ainda uma outra situação, a possibilidade desses procedimentos serem feitos pela internet, com a apresentação de documentos digitais, abriram brechas para o crime. Os hackers acessam os sistemas e fazem as alterações das empresas, seja no quadro societário ou até mesmo no capital social para obtenção de crédito, e as juntas comerciais acabam permitindo esse tipo de invasão por falta de proteção digital. Esta advogada tem uma história parecida. Um cliente dela também descobriu que uma empresa foi aberta no nome dele. Ela conta que o homem de 37 anos soube da pior forma. Ele recebeu uma intimação no seu local de trabalho, aonde que ele percebeu que todos os valores do trabalho dele estavam sendo bloqueados. A falsa empresa criada, uma financeira de veículos, só tem causado dor de cabeça à vítima, que é um trabalhador assalariado com ensino fundamental incompleto. Hoje ele está impossibilitado a ter uma conta corrente,
a ter acesso a bancos, aonde ele precisa fazer transações e ele não está tendo esse acesso. Esses casos não são únicos. Relatos de empresas que foram abertas indevidamente ou tiveram o quadro societário alterado de maneira fraudulenta têm aparecido com frequência. A Federação do Comércio de São Paulo tem recebido reclamações desse tipo e procurou a Junta Comercial pedindo explicações. Aí, no caso, o que foi esclarecido é que a Junta Comercial ela vem desenvolvendo um programa de alteração societária, de abertura e alteração societária, e que a partir do ano que vem vai ser, toda alteração societária ela vai ser de forma digital. Então, ela só vai ser feita com um certificado digital ou com assinatura digital também do sócio. O Domingo Espetacular esteve na Junta Comercial de São Paulo. Muita gente formava uma longa fila para atendimento. A nossa reportagem conseguiu chegar até o guichê 17. 17 é justamente o número do guichê de atendimento na Junta Comercial que aparece neste suposto carimbo de protocolo no contrato da oficina do Luciano e do Lino. O documento teria sido alterado, usando o nome de Luciana e fazendo dela a nova dona da empresa dos mecânicos. Fomos também até o endereço da casa em Mariporã, na Grande São Paulo, indicado no contrato fraudado como sendo a residência da nova dona da oficina. Mas vizinhos disseram que não vive nenhuma Luciana no local. Não tem Luciana. Em nota, a Junta Comercial de São Paulo disse que os atos de registro público de empresas são feitos nos termos determinados por legislação federal e que cabe à Junta a análise formal dos documentos para conferir publicidade e eficácia jurídica aos procedimentos de acordo com as normas definidas pelo Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração. A nota ainda diz que as alterações contratuais são posteriormente apresentadas à JUSESP e podem ser protocoladas por terceiros, sem a presença física dos sócios. A abertura de uma empresa só pode ser feita com a apresentação de documentos originais, seja de forma presencial ou remota. A papelada deve ser registrada na Junta Comercial e na Receita Federal. Mas o processo, segundo o especialista, se tornou mais frágil. Hoje, em razão da utilização da mídia digital e até dos processos digitais como um todo, se permite que as documentações todas sejam apresentadas de modo digital, sem a presença do interessado. Isso facilita em muito a apresentação de documentos falsos e até de pessoas que se passam por alguém que ela não é realmente. E como evitar a fraude? Existem dispositivos, inclusive no gov.br, que permitem às pessoas que bloqueiem os seus CNPJ, os seus CPFs e até os seus CNPJs, para que não existam transferências sem a sua autorização, né? Então, esses dispositivos governamentais, eles precisam ser utilizados. Luciano e Lino continuam trabalhando enquanto a solução definitiva não vem, mas o golpe já deixou muitas marcas. Eu me senti praticamente os 32 anos de trabalho a gente perdeu. Porque a gente ia perder isso aqui, o prédio, a minha marca e as minhas casas, a casa que eu moro, meu irmão, meus carros, ia estar tudo bloqueado. Pra gente é uma humilhação isso aí.